Olá, a paz do Senhor. Sou o presbítero Ideilton Ruas da Silva Sobrinho e vamos à introdução e análise panorâmica do quarto trimestre de 2019 da Escola Bíblica Dominical com esta temática: o governo divino em mãos humanas, liderança do povo em 1º e 2º Samuel, comentada pelo pastor Osiel Gomes da Silva. Nas 3 lições, estudaremos os livros de 1º e 2º Samuel. Naturalmente, pelo limite de espaço, foi necessário uma seleção de capítulos e histórias que desse conta dos livros. Pontuaremos que os livros têm 3 principais personagens: Samuel, o profeta, Saul, o primeiro rei, e Davi, o homem segundo o coração de Deus. A lição 1 é uma introdução ao assunto, uma visão panorâmica do quarto trimestre. E vamos tratar de questões acerca da originalidade, propósito, data, autoria e outras temáticas do texto. Por isso é importante um estudo sério a respeito dos livros e propor aos alunos, à igreja, a ler e reler os 2 livros neste trimestre. O objetivo desta primeira lição é o de apresentar o contexto histórico de 1º e 2º Samuel, pontuar a autoria, data e explicar a teologia dos livros de Samuel, apontando Samuel como divisor de águas em Israel. Enfim, a primeira lição presta o serviço de introduzir o leitor aos livros de Samuel. A lição 2, nascimento de um líder profético em Israel. A ênfase dessa segunda lição recai sobre a família de Samuel. Embora imperfeita, ela proporcionou-lhe as condições para conhecer ao Deus de Israel, seus mandamentos. O ambiente familiar piedoso, mas de disputa entre Ana e Penina. Mas Samuel foi fruto da oração e devoção de Ana, na qual a consagrou ao Senhor e o entregou para servir no templo. Todos esses objetivos contribuíram para exortar o povo de Deus de que a família deve ser um ambiente propício para ele levantar pessoas para a sua obra. A lição 3, a chamada profética de Samuel. A essência do ministério profético nas Escrituras não é de adivinhar coisa ou prover o futuro, mas de anunciar poderosamente a mensagem divina para o povo. Essa transmissão se dava de maneira sobrenatural e carismática. O profeta recebia diretamente de Deus e transmitia ao povo. Nesse contexto aparece o ministério de Samuel, que consequentemente inaugura a prática de profetas ungirem os reis de Israel. Na lição 4, a degeneração da liderança sacerdotal. A vida cristã está diretamente em confronto com o pecado. Nesse sentido, a lição 4 tem como objetivo geral de nos conscientizar a evitar o pecado a todo custo. Naturalmente, isso não ocorre a partir das obras próprias, mas por meio do Espírito Santo, que nos capacita a viver uma vida santa diante de Deus e dos homens. Lição 5. A instituição da monarquia em Israel. A lição procura mostrar a tensão entre o desejo de uma nação e a vontade de Deus. Muitas vezes, o desejo humano está na contramão da vontade de Deus. Nesse sentido, só há 2 decisões possíveis: abandonar a humana e abraçar a vontade divina. Lição 6. A rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. A lição propõe definir rebeldia, explicar a rebeldia de Saul e caracterizar a liderança sem critérios desse rei. Logo, compreenderemos que a rebeldia é caracterizada como um ato de resistência, é opor-se a uma autoridade, por vezes trata de uma obstinação em excesso. O rei de Israel colocou-se no caminho contrário
à vontade de Deus, praticando um ato deliberado de rebelião contra o Altíssimo que o rejeitou. A lição 7, Davi é ungido a rei. Achei Davi, o meu servo, e o ungi. A lição relata a unção de Davi como rei, pontua a virtude do serviço do rei Davi, bem como seus dons. Retrata Davi como um guerreiro e, após ser ungido a rei, Davi não abandonou a sua posição de servo e fez isso até que o negasse o momento de assumir o trono. Lição 8. O exílio de Davi. A lição destaca o exílio de Davi, em seguida ela faz a exposição de Davi e o seu amor pelos pais, bem como conclui explanando sobre as pessoas que morreram por Davi. No entanto, para expor o exílio de Davi, esta lição retrata a caverna de Adulão, que era um lugar de refúgio para Davi e seus amigos. Davi era um grande líder e também um bom filho. Ele amava os seus pais. Não foram poucas situações difíceis que Davi vivenciou. Ele viu muitas pessoas tombarem, ele vivenciou muitas perdas, mas também alegria. De tudo isso ele aprendeu e ensinou lições preciosas para a vida espiritual. Na lição 9, o grande reinado. Davi foi o rei que conseguiu unificar as tribos de Israel. Por isso seu reinado foi muito bem sucedido. Jerusalém era a referência da unidade entre as tribos, retornando o ideal muito presente nos livros do Pentateuco, quando Moisés erigiu o tabernáculo. Entretanto, essa realidade só foi possível por causa da boa mão de Deus que estava sobre o rei Davi. De fato, ele era como um servo para fazer grandes empreendimentos na terra que o Altíssimo deu ao seu povo. Lição 10. O pecado do homem segundo o coração de Deus. O pecado é uma realidade. Embora salvos pela graça de Deus, seguimos lutando contra ele. Mas, agora livres por Cristo e capacitados pelo Espírito para não mais nos dobrarmos diante dele. Entretanto, a palavra de Deus mostra que mesmo a pessoa que esteja fazendo a vontade de Deus, a partir de um descuido, pode se ver enredado no laço pecaminoso. Esta lição traz um entendimento de que somente no poder e na força do Espírito Santo é possível ser livre do pecado. É preciso estar alerta e vigilante. Lição 11. As consequências do pecado de Davi. O pecado tem o alvo de desviar o homem da comunhão com Deus e leva-lo a um estado de depravação espiritual e moral. Ele desdobra várias consequências trágicas para quem o pratica, no contexto social, moral, conjugal e familiar. Mesmo havendo perdão, as marcas ficam, as consequências são inevitáveis e dolorosas. Nesta lição, à luz do exemplo de Davi, veremos o quanto as consequências do pecado podem ser desastrosas. Lição 12. A rebelião de Absalão. A rebelião de Absalão contra o seu pai é uma das narrativas mais chocantes das Escrituras. Ela revela a natureza depravada e apóstata contra Deus, visando apenas propósitos que contrariam a sua vontade. O que se confirmou claramente na história do jovem Absalão. Essa história mostra uma clara consequência para quem entra para esse caminho. E por fim, a lição 13, encerrando o quarto trimestre, a velhice de Davi. Nesta lição é apresentada uma visão geral da velhice, pontuando os problemas na velhice e enfatizando as palavras finais de Davi em sua velhice. Tudo no sentido de mostrar o que devemos priorizar a nossa vida para com Deus, para que venhamos a envelhecer bem. Enfim, aguardo você neste canal para estudarmos juntos
estas 13 lições do 4º trimestre da Escola Bíblica Dominical pela CPAD, comentada pelo pastor Ziel Gomes, a partir de outubro de 2019. Eu conto com as suas orações, contribuições e ajude-nos nesse projeto. Divulgue, compartilhe, inscreva-se no YouTube, deixe o seu like, curte a nossa página no Facebook e siga-nos nas redes sociais. O meu muito obrigado pela sua atenção e carinho e que Deus vos abençoe na paz do Senhor.